conhece Clermont e você conhece o Winter Garden. Nessa nova série que inicia hoje, eu te convido a vir comigo para entender qual é a melhor opção para você. E essa série vai funcionar da seguinte forma: vou te mostrar casas em Winter Garden, vou te mostrar casas em Clermont. Onde estão as conexões entre elas? Há conexões e com essas informações você vai conseguir saber o que é melhor para você e para a sua família. E eu começo essa série com esta casa aqui, aonde nós estamos. Nós estamos em um Winter Garden, numa região que eu também vou explicar durante a série, chamada de Ovation. Essa é uma construtora que também personaliza o seu desejo, ou seja, você pode escolher os acabamentos. E na casa de hoje a gente está num bangalô, com um formato um pouquinho diferente. A gente tem um pé direito duplo, com aquela passarela, e na garagem eu tenho a opção de construir o apartamento. E no próximo vídeo dessa série eu vou te mostrar mais essa região e você vai ver que há vários condomínios sendo construídos. Neste condomínio especificamente nós temos duas construtoras. Esse bangalô tem essa área externa, tá? Não sei o quão útil ela é, porque ela faz um quadradinho ali que não serve para muita coisa, ela é meio estreita, mas lembrando que sempre cada casa tem diferentes fachadas, o que significa diferentes formas de estrutura do lado de fora. Logo que nós entramos na casa, além da vista do hall, eu tenho do lado esquerdo um quarto, que na verdade é uma suíte. E o que eu gostei aqui? Que você tem o banheiro, um banheiro funcional, é um banheiro de hóspedes com box e um walk-in closet bem grande. Então esse quarto pode ser usado para uma visita ou até mesmo para alguém da casa que queira mais privacidade e ficar no andar de baixo. E antes de eu te mostrar esta casa, eu quero te dizer que esse condomínio tem 3 opções de planta de bangalô, que é o que eu vou te mostrar, e 3 opções de planta single family homes. Sendo que as single family homes eu tenho 2 plantas térreas, então esse é o momento. Se você gosta de casa térrea, essa é a construtora. E uma opção de casa de 2 andares. E por que eu te falo, se você gosta de casa térrea, essa é a construtora? Porque eles têm uma planta que eu amo. É uma planta que tem 4 suítes. E eu vou compartilhar com você a média de valores. Bangalôs menores começam em 470 e a maior casa começa em 700 mil. E quando eu falo isso, é o valor base da casa. Tem o lot premium, tem as mudanças estruturais e tem os upgrades. Quando a gente sai dessa primeira suíte, eu tenho uma sala de jantar formal, que pode ser, de repente, até fechado aqui em vidro, e se você quiser criar um den ou um escritório, um home office, que há espaço suficiente. A construtora considerou esse ambiente uma sala de jantar formal. Eu tenho a sala de estar e a cozinha. E essa comunidade é uma comunidade que tem gás natural, o que significa que eu vou ter um fogão a gás, que é uma delícia, né? Que lembra bastante a gente do Brasil. Conceito aberto. A gente tem a ilha. Nesse caso, eu quero te mostrar um detalhe bem interessante aqui. Eu tenho a opção de fazer um upgrade, de colocar armários aqui embaixo. Porém, fazendo uma análise funcional, olha só o perigo que é eu ter esse puxador nessa posição. Falo isso porque eu sou super estabanada e tenho certeza que o primeiro lugar que eu ia bater meu joelho era ali embaixo. Mas, lembrando, isso é um upgrade. Não necessariamente você precise ter esse armário aqui embaixo. Caso você não escolha o armário, é bem interessante frisar que aqui seria uma meia parede. Então, o acabamento seria assim. A partir do momento que eu escolho o armário, eu vou ter as portas. E há também a possibilidade de você não colocar prateleiras, em vez de fazer o armário, você apenas revestir a parede com almofadas simulando as portas. Então não precisaria do puxador.
agora eu vou te mostrar lá em cima como é. Nesta posição que eu estou, a sensação que eu tenho é, primeiro, de claridade, segundo, de respirar, é amplo. Mais um destaque nesta posição que eu quero dar é a questão do guarda-corpo, ele ser vazado, e também o guarda-corpo da escada. E o guarda-corpo da escada que eu me refiro é esta parte aqui, os dois lados do primeiro lance de escada, assim como do primeiro patamar. Então eu tenho um patamar lá embaixo, eu tenho um segundo patamar e mais 2 degraus para eu chegar na passarela, que a gente chama, que eles chamam de catwalk. A gente tem toda essa dimensão aqui de passarela, o que deixa confortável. Você não está em um ambiente fechado, claustrofóbico, que às vezes fica escuro, dá uma sensação ruim. Então o fato de eu ter a passarela, o mezanino e essas 2 janelas deixam todo o ambiente agradável e claro. Eu estou no centro da passarela. Se eu vir nessa direção, eu estou indo para a frente da casa, onde estão localizados 2 dos quartos. Nos fundos da casa, naquela direção, está a suíte principal. Então eu vou em direção à frente da casa, vou para os 2 quartos de solteiro, mas que pode ser um quarto de casal, não tem problema. Antes de eu chegar nos quartos, eu já tenho o banheiro, tá? Tá na minha direita. Nesse caso, a construtora não me deu a opção de colocar um box, então eu tenho a banheira, o toalete e a pia. Saindo desse banheiro, o que vai acontecer? Eu tenho o meu primeiro quarto e aqui é uma coisa que eu gostei. Eu sei que não é útil, mas é bonitinho, tá? Que é o seguinte, o porquê que não é útil? Nós, antes de virmos morar na Flórida, temos a sensação que nós estaremos muito tempo do lado de fora, o que infelizmente não acontece, principalmente nos meses de verão, que são praticamente 12, tô brincando, mas nos meses mais quentes você não consegue ficar muito tempo do lado de fora, porque a temperatura é alta e a umidade também é alta, então a gente fica bem desconfortável. Mas tudo isso para dizer para você que a gente tem, olha só que graça, esse balcone, tá? Que é uma varanda na frente da casa e que os 2 quartos estão interligados por fora. Então eu consigo sair desse quarto e entro por esse lado aqui. O que essa porta ajuda na claridade dentro do quarto? Que fica bem maior. Saindo do quarto, que eu vou chamar de quarto número 3, porque lembrando, nós temos uma suíte lá embaixo. Quarto número 2, quarto número 3, eu tenho a lavanderia aqui em cima. Eu não tenho a possibilidade, porque eu não tenho espaço para colocar uma utility sink, que a gente chama, que seria o nosso tanque. Mas eu tenho as 2 máquinas, a parte do armado e é bem provável que eu consiga ter um armário nessa posição aqui. Então agora saí de toda essa área, que eu tenho 4 ambientes, 2 quartos, lavanderia, banheiro, e eu tô indo em sentido ao fundo da casa, aonde está a suíte principal. É uma suíte ampla, eu tenho muito espaço de circulação aqui novamente. A cama é uma cama king, com mesas de cabeceiras que são cômodas, então só para você ter a noção do tamanho desses móveis. E eu vou te chamar a atenção para uma coisa aqui, que é o seguinte. Apesar de eu ter 3 janelas que me trariam muita claridade, quando eu escolho a opção de construir aquele espaço sobre a garagem, esse quarto fica mais escuro. Então eu crio uma sombra. Outra coisa que é importante frisar, e depois quando nós estivermos naquele ambiente eu vou comentar novamente. Você não consegue alugar aquele espaço. O condomínio não está com um zoneamento para multifamily, ou seja, você não pode ter outra família morando em cima da garagem. Até porque, quando nós chegarmos lá, você vai ver que a construtora só constrói o ambiente e um banheiro. Você não vai ter ponto de água e esgoto para ter uma pia e nem gás ou eletricidade para ter um fogão ou até mesmo máquina de lavar e secar, então você não consegue alugar. Eu saio do quarto, entro no banheiro, tenho 2 cubas, bem padrão, básico, bom,
e o meu closet é lá. Então, às vezes tem famílias que preferem que o meu acesso para o closet seja através do quarto e não pelo banheiro. Nesse caso, é pelo banheiro. E fica aquela incógnita. E a umidade, o que acontece com essa umidade, né? Vamos lembrar que aqui nós não desligamos o ar-condicionado. Então, a umidade do vapor do banho vai ser absorvida e vai ser retirada, na verdade, pelo sistema de ar-condicionado. Quando a gente chega na parte externa, o que você está vendo aqui é o padrão, é o standard, ou seja, uma única porta, e eu tenho a opção de escolher adicionar uma outra folha aqui, que a gente chama de French door, ou seja, então eu não vou ter esse desnível nesta posição, vou nivelar isso e tenho duas portas mais amplas que me traz claridade lá para dentro. Eu tenho 3 opções estruturais. Opção número 1, não construo nada. Eu tenho uma distância vazada entre a minha garagem e a casa. Opção número 2, é o que eu estou vendo aqui. Eu fiz uma cobertura total. É como se a casa estivesse interligada à garagem. E a opção número 3, eu posso escolher uma cobertura mais estreita aqui, só para evitar uma chuva. Com relação agora a como fica o acesso da garagem para a casa. Essa é a casa modelo. Essa porta não vai existir. Então a minha porta da garagem para casa é esta posição. Eu vou ter uma segunda porta saindo da garagem, passando para cá, ou a opção de subir para o apartamento lá em cima. Então eu entro por essa porta e já tenho a minha escada, uma escada íngreme, onde vai me levar para o ambiente, que não é um apartamento. Então, quando eu chego no topo da escada, o que eu tenho? Eu não tenho uma porta aqui, eu tenho em direção reta banheiro completo com chuveiro e tenho todo esse ambiente aberto. O que me surpreendeu aqui, que eu comentei que não haveria ponto de água e esgoto, mas tem. O que eles não colocaram é água e esgoto para que você tenha uma lavadora e secadora. Então você tem uma pia, que eu acho que faz todo sentido, porque se eu quiser criar aqui um ambiente de home theater, um game room ou até mesmo um home office, eu tenho uma infraestruturinha aqui que eu consigo passar o meu dia sem precisar acessar a casa. E neste momento eu vou te chamar a atenção pelo seguinte, ó, as 3 janelas da suíte principal estão lá. Eu consigo ter uma certa visibilidade, mas ela não é tão grande. Tá? Eu não sei se é por causa da posição do sol, mas também o vidro tem uma peliculazinha, então ele é mais escuro. Você não tem uma visão tão clara, o que te dá uma certa privacidade, porém te tira a luminosidade. Chamar atenção para essa cobertura entre a casa e a garagem. Lembra? Esse é um opcional que foi escolhido. E agora, para nós concluirmos, eu vou mostrar para você as plantas e os opcionais estruturais e também as opções de fachadas. Nós estamos, eu vou virar rapidinho aqui, a planta se chama Baldwin e ela é a elevação F. A elevação faz aquele recuo na parte de baixo e lá em cima ela não é tão perceptível porque é um ambiente mais amplo e alto, tá? E as 2 portas de acesso para os quartos, mas vamos lá. A gente tem então, sempre vai ter 3 opções de elevação, que é a fachada da casa. Lembrando que a fachada também é uma opção estrutural, ou seja, ela tem valores diferentes. Essa é a planta da casa como um todo, com todos os opcionais que a construtora nos dá. Eu entro pelaquela varanda, eu tenho a opção de ter um flex room com um storage, com um armário só de armazenagem de objetos. A construtora escolheu essa opção, que é o quarto, tá? Então eu tenho um quarto com um banheiro completo e um walk-in closet. Eu continuo no foyer, que a gente chama, que é o hall. Tenho a sala de jantar, a construtora fez como sala de jantar, mas eu posso criar um study, que seria um home office. Então eu fecho essa parede
e coloco French doors aqui. Tenho a sala de estar, cozinha e o casual dining, que a gente chama, que é nosso ambiente de refeição diário. Agora vamos falar de outros opcionais. Quando eu escolho esse quarto no piso inferior, eu posso ter a banheira ou eu posso ter o chuveiro. Sempre haverá diferença de valor. Antes de nós sairmos e eu explicar a parte do lanai e esse ambiente onde nós estamos, eu vou para o andar de cima. Então, tenho a escada. Chegando no andar de cima, lembra que eu comentei que eu me posicionei no centro da passarela? Eu posso ir para a frente da casa, onde eu tenho os 2 quartos, ambos com as portas de acesso à varanda externa. Do lado de um dos quartos eu vou ter a lavanderia e do lado do outro quarto eu vou ter o banheiro. Neste banheiro eu tenho a opção de escolher com banheira ou com chuveiro. O que mais que acontece aqui? Me dirijo ao fundo da casa. Antes de eu chegar na suíte principal, eu vou ter uma área que é a área da máquina do ar-condicionado. Tenho a suíte principal com as 3 janelas, o banheiro, 2 cubas, toalete e o closet. É um closet longo, ele tem esse dentinho aqui, mas ele é grande. Tá? Então vamos lá, agora vamos falar desse intervalo entre a casa e a garagem. Um opcional é, se você lembrar, eu saio por uma porta única, uma porta de folha simples daquela área da cozinha para a parte externa. Eu tenho a opção de ter uma French door ali, o que é bem bacana, porque além de eu acrescentar mais luminosidade interna, se eu estou recebendo visita ou estou fazendo um churrasco aqui do lado de fora, é muito mais fácil essa circulação, tá? Então eu tenho essa opção. Eu tenho a opção de fazer apenas um lanai estreito, ou seja, uma cobertura mais estreita entre a casa e a garagem, ou completa. Para eu acessar tanto a garagem quanto este ambiente aqui de cima, eu tenho a mesma porta, uma porta única de garagem. E quando eu passo por esta porta, eu vou ter uma segunda porta para eu ir para a garagem ou subir as escadas. Chegamos aqui em cima, finalmente. Escolhi este ambiente. Só para você ter uma ideia, com referência de valores, esse ambiente aqui, a construtora está pedindo $51.500 a mais para construir essa área, que é uma área relativamente grande. Eu acho que vale. O que é esse ambiente aqui? Eles colocam como um game room, tá? Mas eu tenho a opção de ter esta estrutura aqui que nós chamamos de wet bar, ou seja, eu tenho uns armários como se fossem armários de cozinha e eu tenho uma pia, mas eu não posso ter mais nenhuma funcionalidade mecânica aqui, apenas a pia, tá? Você vai ter um banheiro completo, o que é legal, e esse banheiro, eles não nem te dão a opção de pôr uma banheira, vai ser um chuveiro mesmo. E atrás de mim, eu ainda vou ter mais uma área de armazenagem, como se fosse um storage, e tem uma porta ali. Essa casa tem 222 metros quadrados de área de ar-condicionado, ou seja, 2.441 pés quadrados. As escolhas que a construtora fez nessa situação: 4 quartos, 3 banheiros e 1 lavabo, 2 vagas de garagem, lanai coberto e game room. Essa foi a situação que eu te mostrei, mas o padrão é não vir com esse ambiente aqui e não ter essa cobertura entre a casa e a garagem. Valor base sem este ambiente, $498.500. Lembrando que à medida que eu faço as escolhas estruturais, eu vou ter um acréscimo. Eu tenho um acréscimo pela elevação, ou seja, pela fachada, e depois os acabamentos. Agora, será que você precisa esperar ver a série completa para poder decidir? Talvez não. Se você já elegeu o Intergarden como a região para a sua família, aqui na descrição tem um link onde você vai preencher e eu vou entrar em contato com você. Eu vou deixar aqui também o meu telefone e o meu e-mail, porque no próximo vídeo eu vou te apresentar a conexão, que eu chamo de conexão sul, entre Clermont e o Intergarden.